Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Quero dar bem-vinda Eu quero dar as boas-vindas aos missionários, aos missionários, recorrendo muitos países. que estão percorrendo muitos países. O missionário Francis, O missionário Francis, com sua esposa, com a sua esposa, eles estão nesta noite conosco. nessa noite eles estão conosco. E eu vou pedir que eles fiquem em pé para que E vou pedir, por favor, que eles fiquem de pé. e saludem a Cumprimentem os missionários. boa parte de vocês elegeram em este caminho do Senhor. Boa parte de vocês elegeram neste caminho do Senhor. O seu pastor é uma coisa, O seu pastor é uma coisa. ser pastor é uma coisa, Ser pastor é uma coisa. ser missionário é outra coisa. Ser missionário é outra coisa. E honramos a asignação que está em vocês. E nós honramos a assignação que está em vocês. Eu e minha esposa honramos o trabalho que vocês fazem em todo o mundo. Eu e minha esposa honramos o trabalho que vocês fazem em todo o mundo. Como lo fazem? Como o fazem? Se estamos alinhados à palavra do Senhor, Se estivermos alinhados à palavra do Senhor, então Deus faz mais então Deus fará mais, de tudo quanto nós pensamos, desejamos, queremos. além do que tudo quanto pensamos, desejamos ou queremos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu quero falar nesta noite Nesta noite eu quero falar sobre dois tipos de cristãos. sobre dois tipos de cristãos. Eu quero levar a vocês ao livro de Gênesis, o capítulo 13, E eu quero levar vocês ao livro de Gênesis, no capítulo 13. desde o versículo 1 ao versículo 9. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. É sobre a história de Abraão e sobre a história de Lot. É sobre a história de Abraão e a história de Ló. Pero sobre essas histórias há uma representação e um espelho onde você pode olhar. Mas nessas histórias há uma inspiração e um espelho no qual vocês podem olhar. Cada um de nós vamos a olhar nossa vida sobre estes dois personagens. Cada um de nós olharemos a nossa vida vendo cada um desses dois personagens. Gênesis 13, 1. Abraão subiu do Egito para o Neguebe com a sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado a sua tenda e onde, pela primeira vez, tinha construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que o acompanhava, Abrão, também possuía rebanho de ovelhas, gado e tendas. Ambos não podiam habitar juntos, porque possuíam tantos bens que a terra não podia suportá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam naquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja contenda entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos parentes próximos. Não está a terra toda diante de você? Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Nossa vida é o resultado de nossas decisões. A nossa vida é resultado das nossas decisões. É um
muitas oportunidades he falado sobre isso. Em muitas oportunidades já falamos sobre isso. Nós temos o direito Nós temos o direito de tomar nossas próprias decisões, de tomar as nossas próprias decisões elegir o que nós queremos elegir, e de eleger o que nós queiramos eleger, o que nós quisiéramos em nossa vida. aquilo que nós quisermos para as nossas vidas. Agora, as decisões, Agora, as decisões, elas podem ter um grado, um efeito insignificante. elas podem ter um grau e um efeito Ou insignificante, para alguns de vós um efeito maior, ou para algum de nós um efeito maior, que muitas das vezes vai convertir nosso final não esperado. que muitas vezes irá se converter em um final não esperado. Então, nadie pode interferir a suas próprias decisões. Então ninguém pode interferir em suas próprias decisões. Solo há uma forma que suas decisões tenham certeza, Somente há uma forma que você pode ter certeza, quando nós encomendamos ao dador da vida, que é quando nós olhamos para o doador da vida deixamos que Ele faça mais infinitamente em nossas vidas. e deixamos que Ele faça mais, infinitamente mais em nossas E vidas. por consequência, glória e vitória são os que acontecem. E como consequência, glória e vitória acontecerão. Há decisões muito pequenas, Há decisões muito pequenas, como dizia, podem ser muito insignificantes, como já disse, podem até ser insignificantes. como que roupa vou a poner-me para o dia em que meu filho se vai casar, Por exemplo, qual roupa eu vou no dia do casamento do meu filho? ou que cozinharei o dia de amanhã, Ou o que eu vou cozinhar amanhã? ou depois do culto, hacia onde eu vou, quero ir. Ou depois do culto, para onde eu quero ir? São decisões personais. São decisões pessoais. Asimismo, há outras decisões que têm um peso muito grande. Da mesma forma, existem decisões que têm pesos muito grandes. Elas vão a determinar a qualidade, E elas vão determinar a vão a qualidade determinar o destino de nossa vida, e o destino das nossas já vidas. seja para mal, já seja para bem. Seja para o bem ou seja para o mal. Pode ser que elas determinem sua eternidade, Possa ser que elas determinem a sua eternidade. e elas precisam tomar muita atenção. E é preciso tomar muita atenção com elas. Escute-me agora algo muito importante. Agora escutem de mim algo muito importante. Com nossas decisões, nós podemos construir um palácio, Com as nossas decisões podemos construir um palácio. ou podemos construir uma choza ou uma tienda de campanha. Ou podemos construir uma tenda de acampar. Agora, não é o caminho que determina o destino final de nossa vida. Agora, não é o caminho que determina o destino final das nossas vidas. Esse é o ponto de início que me guia ao caminho. É o ponto de início que me guia ao caminho. Não é o lugar, Não é o lugar. é onde você inicia. É aonde você inicia. Com quem inicia E com quem inicia. e para que E inicia. para que você inicia. Porque eu posso estar em um certo lugar, Porque eu posso estar em um certo lugar. e isso não determina o estado final de minha vida. Isso não determinará o estado final da minha vida. Então, ¿qué es lo que determina el estado final de sua vida? Então, o que é que determina o estado final da sua vida? ¿Qué ocupa? ¿O cuál es el lugar que ocupa Deus en sua vida? Qual o lugar que Deus ocupa em sua vida? Yo acredito que es el inicio de una perspectiva mayor, o cualquiera que sea, ¿qué lugar ocupa Deus en sua vida? Se pergunte no princípio, aonde você estiver, qual o lugar que Deus ocupa em sua vida. Disso vai depender nosso êxito. E disso dependerá o nosso êxito. Disso vai depender todas as coisas que nós façamos. Disso irá depender todas as coisas que façamos. Quando nós deixamos que Deus tome o primeiro lugar em nossa vida, Quando deixamos que Deus ocupe o primeiro lugar em nossas vidas, então asseguramos um futuro melhor. então asseguramos um futuro melhor. Qual é o meu caráter? Qual o meu caráter?
De que eu estou feito? De que eu sou feito? Quem é minha referência a seguir? Quem é a minha referência? Isso vai determinar seu posicionamento final. Isso irá determinar a sua posição final. Quando nós vamos à Bíblia, Quando nós vamos à Bíblia e vamos ao livro de e Gênesis, vemos o livro de vamos ao Gênesis, capítulo 13, no capítulo 13, encontramos a história de dois homens chamados Abraão e Ló. encontramos a história de dois homens chamados Abrão e Ló. Eles iniciaram em um mesmo lugar, Eles começaram no mesmo lugar, pero em o trajeto de sua caminhada, mas durante o trajeto das suas caminhadas, eles tiveram que separar-se eles tiveram que se separar por razões incômodas e para sobreviver. por razões incômodas e para sobreviverem. Esta história, Essa história, ela se assemelha muito a nossas vidas. ela se assemelha muito às nossas vidas. Deus chamou a Abraão Deus chamou a Abrão desde a cidade de Arã, desde a cidade de Ar, la que hoje em la actualidade é Irak. o que hoje chamamos de Iraque. E desde allí Deus chamou a Abraão E desde ali Deus chamou a Abrão para que ele saísse de sua terra para que ele saísse da sua e terra se dirigisse a umas terras e novas, se dirigisse a novas terras, las que hoje são Israel. as que hoje conhecemos como Israel. Deus lhe disse a Abraão: E Deus disse a Abrão: eu quero que você me acompanhe nesta peregrinação você me acompanhe nesta peregrinação a uma terra que flui leite e mel. a uma terra que jorra leite e mel. E Deus disse para Abraão: eu te vou E bendecir, Deus disse a Abrão: eu vou te abençoar, eu te vou dar semente, eu vou te dar sementes, eu vou dar-te uma descendência, eu vou te dar uma e descendência, serás de bendição para as nações da terra, e você servirá de bênçãos para as nações da e terra, ainda te darei uma terra, e eu ainda te darei uma terra, e serás uma grande e nação. você fará dela uma grande nação. Essa é a promessa de Deus para Abraão. Essa é a promessa de Deus para Abraão. E a Bíblia diz que Abraão ele obedeceu, E a Bíblia diz que Abraão obedeceu, mas não sabemos o porquê seu sobrinho Lot mas não sabemos o porquê o seu sobrinho Ló, ele decidiu ir com Abraão. ele decidiu ir com Abraão. Provavelmente Abraão ele tinha muita estima, muito carinho para seu sobrinho. Provavelmente Abraão tinha muita estima e muito carinho para com o seu sobrinho. Quem sabe Lot ele havia escutado sobre as promessas de Deus. Quem sabe Ló havia escutado sobre as promessas de Deus. E isso enamorou a Lot. E isso atraiu ele. Isso fez que Lot despertar em ele um desejo de ir. Isso fez com que despertasse em Ló um desejo de ir. Deus não havia chamado a Lot. Deus não havia chamado a Deus Ló. havia chamado a Abraão. Deus havia chamado Abraão. Pero Lot toma essa decisão de ir com seu tio. Mas Ló tomou a decisão de ir junto com o seu tio. Agora em Gênesis, o capítulo 13, Agora em Gênesis, no capítulo 13, encontramos que Abraão e seu sobrinho Lot, encontramos que Abraão e seu sobrinho Ló, eles regressavam de Egipto eles voltavam do Egito, depois de uma jornada de incertidumbre, depois de uma jornada de incertezas, de um fracasso. de um fracasso. Apesar de a extremada riqueza de Abraão, E apesar da extrema riqueza de Abraão, apesar de la riqueza de e Lot, também da riqueza de Ló, em ganado, em prata, ouro, em ter gado, prata e ouro, a terra, a terra ela não podia sostener mientras permaneciam juntos. A terra não podia se sustentar enquanto eles permanecessem juntos. Esta situação levou a uma disputa. E essa situação levou a uma disputa. Esta situação levou a Abraão Essa situação levou a Abraão a proponer uma separação. a propor uma separação. Uma separação pacífica. Uma separação pacífica. Para evitar muitos conflitos em adelante. Para evitar muitos conflitos mais adiante. O versículo 9 diz: No versículo 9 diz: não está a terra todo diante de você? Acaso não está diante de ti toda a terra? Vamos separar-nos. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, Se fores para a esquerda, irei para a direita. irei para a direita. Se for para a direita, Se fores para a direita, irei para a esquerda. irei para a esquerda.
Estos actos, Estes são os atos. este es uno de los acontecimientos, Foram um dos acontecimentos es muy significativo para Abraham. muito significativo para Abraão. Él entiende que debe posicionar su confianza en las promesas de Dios. Ele entendeu que devia depositar sua confiança nas promessas de Deus. Abraham, él no estuvo aferrado a sus derechos y privilegios. Abraão não esteve apegado aos seus direitos e privilégios. Él podía poseerlo, Ele poderia possuí-los, sino que le pone su futuro en las manos de aquel Dios que llamó. mas ele colocou o seu futuro nas mãos daquele Deus que o chamou. Él dice: eu confío en la palabra, en la promesa que Dios me ha dado a mí, Ele disse: eu confio na palavra e na promessa que Deus me deu, independientemente de cualquier circunstancia que acontezca. independentemente de qualquer situação que aconteça. Y la Biblia fala de Lot E a Bíblia fala de Ló como aquel que revela as prioridades en su vida. como aquele que revela as prioridades em sua vida. Él mira que todas las llanuras del Jordán Ele vê que todas as riquezas do Jordão estaban bien regadas, estavam bem regadas, como el jardín de un Señor. assim como o jardim do Senhor. Eso trajo a Lot E isso trouxe a Ló para que Lot eligiese esas llanuras de un Jordán. para que ele cuidasse dessa riqueza do Jordão. Y la Biblia dice que él fue estableciendo su tienda perto a Sodoma y a Gomorra. E a Bíblia fala que ele foi estabelecendo a sua tenda próximo a Sodoma e Gomorra. La decisión de Lot, E a decisão de Ló, ella se basa en su conveniencia. ela se baseava em sua conveniência, En términos de prosperidad, em termos de prosperidade. pero sabe, carece de un discernimiento espiritual. Mas sabe, carece de discernimento espiritual. Cuando llega a hora de separarse, E quando chega o momento de se separarem, ninguém quiere separarse. ninguém quer se separar. Toda separación siempre trae dor, Toda separação traz dor. es incómodo, É incômoda, pero hay determinaciones que debemos hacerlo sí o sí. mas há determinações que devemos fazer de uma forma ou de outra. Ellas tienen que determinarse. Elas têm que acontecer. O primero que observamos en Lot E o primeiro que observamos em Ló es que él elige algo por conveniencia. é que ele elegeu algo por conveniência. Hay cosas que nós elegimos por conveniencia, Há coisas que nós elegemos por conveniência, sin saber ao final de la jornada qué puede acontecer. sem saber o que pode acontecer ao final da jornada. Él eligió lo que le conviene. Ele elegeu aquilo que convinha a ele. Él no era una escasez de Dios. Ele tinha uma escassez de Deus. Él eligió sus posibilidades. Ele elegeu pelas suas possibilidades. A separación de Abraham y de Lot, A separação de Abrão e Ló un momento crucial para tomarla. foi um momento crucial para tomá-la. Un momento de fe. Um momento de fé. Era una decisión de fe. Era uma decisão de fé. O era caminar por vista. Ou era caminhar pelo que viam. Y hay aspectos en nuestra vida E há aspectos em nossas vidas que van aconteciendo en nuestra vida que vão acontecendo em nossas por vidas nuestras decisiones. por causa das nossas decisões. ¿Ha escuchado você un pensamiento? Você já escutou, já veio a você um pensamento? ¿O ya escuchó de alguien Ou você já ouviu de alguém que dice: dizendo: ¿por qué a mí? por que comigo? ¿Qué hice de mal? O que eu fiz de mal? Son las indecisiones. São indecisões. O esas decisiones que han trazido muito mal para você. Ou essas decisões que trouxeram muito mal a você. A disposición de Abraham A disposição de Abrão es deixar a Lot. é deixar Ló.
Ele está demonstrando sua fé. Ele estava demonstrando a sua fé. Ele está demonstrando sua provisão de Deus. Ele estava demonstrando que a sua provisão vinha de Deus. Que Deus é fiel para cumprir suas E promessas. que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Ele não precisa aferrar-se à terra. Ele não precisa se apegar às coisas da terra. Ele empieza a confiar em Deus. Ele começa a confiar em Porque ele Deus. sabe que Deus lhe dará tudo o que precisa. Porque sabe que Deus o dará tudo o que ele E precisa. todas as promessas de Ele se vai cumprir. Todas as suas promessas irão se cumprir. Quando você lê o capítulo 19, Quando você lê o capítulo 19, vai encontrar que as promessas de Deus você irá encontrar que as promessas de Deus são ratificadas uma vez mais. são ratificadas mais uma vez. E a partir do capítulo 22 do livro de Gênesis, E a partir do capítulo 22 do livro de Gênesis, vai encontrar que Deus sigue ratificando suas promessas. você irá seguir encontrando que Deus segue ratificando suas promessas. Deus, Ele é fiel. Deus é fiel. Lot se havia convertido em problema para Abraão. Ló havia se convertido em um problema para Abraão. É problema a largo tempo. Era um problema A largo tempo. em longo tempo, a longo tempo, prazo. Pode suceder isso em nossa vida. Isso pode acontecer em nossas vidas. Há vezes que tomamos decisões Há vezes que tomamos decisões e muito e erradas, são muito erradas, que ao final do tempo e que no final do tempo ela vai aparecer. elas irão aparecer. Pode as pessoas dizer: eu não vou passar isso. As pessoas podem dizer: isso não vai acontecer comigo. Mas vai acontecer. Mas vai acontecer. A Bíblia diz que a paga do pecado é a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Há salário de Deus. Há um salário de Deus. Deus vai pagar Deus irá pagar tudo nós lo que semeamos. a nós tudo aquilo que semeamos. Lot se havia convertido em problema para Abraão. Ló havia se convertido em um problema para Abraão. Lo que para Abraham de pronto se convirtió en una bondad de llevar a Lot juntamente con él. O que havia sido uma bondade de Abraão de levar Ló juntamente com ele, Mas resultó que su sobrino fue un problema. acabou resultando em que seu sobrinho se tornou em um problema. Hay a veces que nós cargamos a Lot. Há vezes que nós carregamos um Ló. Y todo el trayecto de nuestra vida cargamos a nuestro Em Lot. todo o trajeto das nossas vidas carregamos um Ló. El Lot es un problema. O Ló é um problema. Es un problema a largo plazo, un problema a corto prazo. Um problema a longo prazo ou um problema a curto prazo. Ele vai perjudiciar nossa vida. Ele irá prejudicar nossa Ele vida. vai destruir toda uma vida. Ele irá destruir toda uma vida. Eu já he olhado vidas destruídas Eu já vi vidas destruídas por decisões muito incertas. por causa de decisões incertas. Eu quero perguntar esta noite: Nesta noite eu quero perguntar: quantos anos é que você está carregando Lot? por quantos anos você vem carregando um Ló? Qual é esse Lot que você carrega? Qual é o Ló que você carrega? Que precisa abandonar? O que você precisa abandonar? Que precisa você determinar? O que você precisa determinar? Podem ser muitas coisas. Podem ser muitas coisas. Podem ser raízes de amargura. Podem ser raízes de amargura. Podem ser relacionamentos. Podem ser relacionamentos. Podem ser costumbres. Podem ser costumes. Porque há gente que solo vive de costumbres. Porque há pessoas que só vivem por costumes. Porque podem ser de pronto defeitos. Prontamente podem ser defeitos. Ou podem ser que você carga uma religião. Ou possa ser que você carregue uma religião. E não necessariamente uma religião comum e corrente que escutamos. E não necessariamente uma qualquer religião da qual escutamos. Porque você pode fazer em casa uma religião. Porque em casa você pode fazer uma religião. Adorar a alguém.
alguien, adorar a alguém, adorar a algo. adorar a algo. Y eso se constituye en una religión. E isso se constitui em uma religião. Pueden ser enojos, Podem ser enojarse. ter nojo, Pueden ser una vida de gritería siempre. podem ser uma vida sempre de agonia. Puede ser que los insultos sean parte de tu vida. Podem ser que insultos façam parte de sua vida. Puede ser que haya un lot lleno de mentira. Possa ser que você carregue um ló cheio de mentira. Ya você ha visto por la rua cargar a una persona muy velha, Você já viu alguém carregando, uma pessoa muito velha pela rua cargando una sacola carregando uma sacola que ainda no tem nada dentro, que podia não ter nada dentro, mas ele carga una sacola. mas essa pessoa carrega uma sacola. Puede ser cualquier clase de mal. Possa ser qualquer classe de mal. Es tiempo de determinarse. É tempo de se determinar. Es tiempo de decisiones. É tempo de tomar decisões. Puede sonar muy fuerte. Isso pode parecer muito forte. O sirves a Deus Ou você serve a Deus, o você no sirve a Deus. ou você não serve a Deus. O tomas una decisión, Ou você toma uma decisão, una decisión nova, uma nova decisão, que ela traz en el tiempo que ela traz no tempo refrigerio para nuestra vida, refrigério à nossa vida, refrigerio para nuestra familia. refrigério à nossa família. ¿Qué decisión tomaste? Que decisão você tomou? ¿Qué te importa más a você? O que importa mais a você? ¿Qué de tua casa te importa más? O que em sua casa te importa mais? ¿Quién te importa más? O que te importa mais? ¿Filhos? Filhos, ¿Mãe? mãe, ¿Pai? pai, ¿Esposo? esposo, ¿Esposa? esposa. Porque cuando tú pones en primer lugar todas esas cosas Porque quando você coloca em primeiro lugar todas essas coisas y dejas de poner a Deus en primer e lugar, você deixa de colocar Deus em primeiro lugar, ten por certeza, tenha por certo el final no va a ser muy agradable. que o final não será muito agradável. Deus ele está esperando que nós hagamos de nossa parte, Deus está esperando que nós façamos a nossa parte, porque Ele hará a sua. porque Ele fará a sua. Lembrem vocês um mar rojo. Vocês lembrem vocês do Mar Vermelho. Ele não se abriu. Ele não se abriu. E Ele não se vai abrir. E ele não irá se abrir. Se solo miramos al mar vermelho. Se somente olharmos o Mar Vermelho. Se solo reclamamos de la circunstancia en que Se vivimos. somente reclamarmos das circunstâncias que vivemos. El enemigo, Ele también nos olha. O inimigo também nos vê. E Ele se ríe de nossas indecisões. E ele ri das nossas indecisões. Temos que dar um primeiro passo. Temos que dar um primeiro passo. É o passo da fé. Um passo de fé. Lembram você o caso de Abraão quando ele vai subindo a apresentar um sacrifício a seu filho? Lembrem vocês do caso de Abraão quando ele ia subindo para apresentar seu filho em sacrifício. Deus vai provisionar. Deus vai prover. Deus é o provedor. Deus é o provedor. Pero há algo que Deus ele está pedindo. Mas há algo que Deus está pedindo. Deus é seu provedor. Deus é o seu provedor. Mas se nós caminhamos em obediência, Mas se nós caminharmos em e obediência hacemos o que Ele nos ha mandado a e fazer, fazermos o que Ele nos mandou fazer, então sua provisão chegará. então a sua provisão chegará. A terra prometida, ela não se pode heredar A terra prometida não pode ser dada se nós não tomamos uma decisão primeiro de reconhecer a terra.
se nós não tomarmos uma decisão primeiramente de reconhecer a terra. Vai, tem que reconhecer a terra que Deus te ha dado. Você tem que reconhecer a terra que Deus lhe deu. É sua. Ela é sua. Não é de Lot. Ela não é de Ló. É tempo de dizer a Lot, chegou tu momento de irte. É tempo de dizer a Ló, chegou o tempo de você se ir. Fora de minha vida. Fora da minha vida. Fora de minha família. Fora da minha família. Por que cargáis com Lot? Por que você carrega um Ló? Lot de la incertidumbre. Ló de incertezas. Lot deudor. Ló de dores. Por que cargar sentido de comiseração? Por que carregar um sentimento de comiseração? Todo el tiempo te estás queixando de las coisas que não saíram bem. Em todo o tempo você se queixa de coisas que não vão bem. E Deus diz: eu já provisionei para você. Eu já lhe dei, já provi para você. Menino, tem que fazer sua parte você. Menino, agora você tem que fazer a sua parte. Eu não vou fazer minha parte. Eu não vou fazer a sua parte. Para reconocer a heredad, a tierra por heredad, reconocer a tierra por heredad, reconhecer a terra por herança, era preciso pisar. Para isso era preciso pisá-la. É fazer lo próprio. É fazer, tomá-la como propriedade. Com respeito. É próprio. É próprio. Eu posso levá-lo a qualquer lugar. Você pode levar a qualquer lugar. És tu. É seu. Por que deixas que o pássaro? Por que você deixa que um pássaro, que quando ele venga, coja seu semente de la qual você echou em seu coração, venha e roube uma semente com a qual você deveria ter deixado em seu coração? Decisões são as que cambiam. São aquelas que mudam. Decisões são as que te apropriam. São aquelas que você tem que se apropriar. As decisões, elas fazem que você se aproprie de todas as promessas. As decisões fazem com que você tome posse de todas as promessas. Não pode ser possível. Não pode ser possível. Abraão disse: eu não consigo. Abraão disse: eu não consigo entender por que é que Lot, o porquê que Ló, depois que ele decidiu, começou a acercar-se a Sodoma e a Gomorra, começar a se aproximar de Sodoma e Gomorra, sabendo que uma cidade malvada, sabendo que era uma cidade má, uma cidade que está em contra de Deus, uma cidade que estava fazendo coisas que não agradavam Deus, uma cidade de perversão, uma cidade de perversão. De onde ele aprendeu? Aonde ele aprendeu? Por que é que pronto nós deixamos nosso caráter que o inimigo lo tome? Por que nós deixamos que o inimigo toque o nosso caráter? Ou é que não aprendeu, você não madurou em seu caráter? Ou você não aprendeu e não amadureceu o seu caráter? Você pode estar em um lugar mais difícil. Você pode estar no lugar mais difícil. Mas se o seu início, ele se posicionou na pessoa de Jesus Cristo, pode ser que você esteja no lugar mais difícil. Possa ser que você esteja no lugar mais difícil. Mas ali a luz vai alumbrar em sua vida. Mas ali a luz irá iluminar a sua vida. Jesus disse uma verdade. Jesus disse verdade. É preciso que eu me vá. É preciso que eu vá. Mas vai virá uma pessoa que tem a mesma qualidade, que tem o mesmo tipo de... Uma pessoa que tem a mesma qualidade, que é do mesmo tipo qual eu sou. E ele vai estar com vocês. E ele estará com vocês.
Espírito Santo, Ele não lo vai fazer tudo. Mas o Espírito Santo não fará tudo. Deixe de ser, não sei como chamar essa palavra, deixe de ser pouco sem entendimento. Deixe de ser sem discernimento. Você mesmo às vezes se presta. Você às vezes até Se presta ao mundo. você se dá ao mundo. Se presta ao inimigo. Você se dá às coisas do inimigo. Mas vamos esta noite. Mas irmão, nesta noite, Vamos a tomar posição. vamos tomar posição. Vamos a tomar uma só decisão. Vamos tomar uma só Eu decisão. vou servir a Deus em este lugar. Eu irei servir a Deus. Eu me neste vou a lugar. posicionar em este Eu lugar. irei me posicionar Eu neste vou a lugar. crescer em este lugar. Eu irei crescer Eu neste vou a dar lugar. fruto neste E eu lugar. darei frutos neste E a lugar. glória postrera vai ser maior que a primeira. E a glória da segunda casa será maior do que Eu a primeira. acredito que esto vai acontecer em minha vida neste lugar. Eu acredito que isso acontecerá em minha vida neste lugar. Decisões Decisões, vão cambiar. elas vão mudar. Quais são as decisões que eu tenho que fazer em casa? Quais são as decisões que eu tenho que tomar em casa? Quais são as decisões que eu tenho que tomar eu mesmo? Quais são as decisões que eu mesmo tenho que tomar? Que tenho que deixar de fazer? O que eu tenho que deixar de fazer? E tenho que fazer? E o que é que eu tenho que fazer? Que tenho que desaprender O que é que eu tenho que desaprender? para poder aprender? Para que eu possa reaprender. Porque hay gente que vem com costumbre, Porque tem pessoas que têm seus costumes, tem esses jeitos de têm o seu bonzinho, jeito, mas quando manifestam algo mas quando manifesta-se algo, é comprometedor. são incomprometidas. Deus está esperando. Deus está esperando. Ele fica esperando. Ele permanece esperando. Como o bom pai que sigue esperando a seu filho pródigo. Como um bom pai que segue esperando o filho pródigo. Mas quando o filho pródigo aparece, Mas quando o filho pródigo aparece, ele não está mirando ele não está olhando sua condição. a sua condição. Ele está olhando Ele está olhando seu coração o seu coração para resgatá-lo de novo. para resgatá-lo E novamente fazê-lo novamente inclusivo em sua casa. e incluí-lo novamente em sua casa. Finalmente, em qual destes dois tipos de pessoas nós nos encontramos? em qual desses dois tipos de pessoas nós nos vemos? Em aquele que confia Como plenamente em Deus? Como aquele que confia plenamente em Deus? Como aquele que não lhe interessa suas possessões, Como aquele que não se interessa pelas posses, sino que interessa sempre viver à luz da palavra, mas que sempre se interessa em viver à luz da palavra, confiando nas promessas de Deus? confiando nas promessas de Deus? Ou aquele que toma decisões equivocadas? Ou como aquele que toma decisões Como equivocadas? aquele tipo de Ló Como aquele que é como Ló, que toma decisões erradas, que toma decisões erradas, ambiciosas? ambiciosas? Em qual destas dois nós nos olhamos? Em qual dessas duas nós nos vemos? Ninguém vai interferir em você. Ninguém vai interferir em você. Você toma suas próprias decisões. Você toma suas próprias decisões. Então, esta noite nesta noite, é preciso é preciso que você que você se levante se e levante tome suas e posições. tome as suas posses. Tome sua determinação. Tome sua determinação. Decida, Decida. elija Eleja a pessoa do Espírito Santo para viver melhor. a pessoa do Espírito Santo para você viver melhor. Você pode ficar em pé? Você pode ficar em pé?
Deus, Ele está esperando de nós. Deus está esperando de nós. Ele quer ser companheiro. Ele quer ser companheiro. Ele quer guiar a vocês em toda esta peregrinação. Ele quer guiar vocês por toda a peregrinação. Ele quer levar-nos a lo que flui leite e mel. Ele quer nos levar à terra que emana leite e mel. Ele vai bendecir sim ou sim. Ele irá abençoar de uma forma ou de outra. Quando nossa vida está alinhada à sua palavra. Quando as nossas vidas estiverem alinhadas à sua palavra. Ele quer que nós seamos de bênção para o mundo inteiro. Ele quer que nós sirvamos de bênção para todo o mundo. Porque a consequência de nosso caráter, porque a consequência do nosso caráter podemos impactar não somente a sua cidade, pode impactar não somente sua cidade, sino toda uma nação. mas também toda uma nação. É tempo de tomar decisões. É tempo de tomar decisões. Eu quero invitar a minha esposa aqui que suba, por favor. Quero convidar minha esposa que suba aqui. É possível ter bom final feliz? É possível ter um final feliz? Sim, é possível. Sim, é possível. É possível viver aqui na terra como que se já estivéssemos vivendo no céu? É possível viver na terra como se já estivéssemos no céu? É possível. É possível. A eternidade não começa quando você morre. A eternidade não começa quando você morre. Ela começa quando você aceitou Jesus como seu Salvador. Ela começa quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Ela começa quando você toma essa decisão de seguir a Jesus. Ela começa quando você toma a decisão de seguir a Jesus. De dar o primeiro lugar a Deus em sua vida. De dar a Deus o primeiro lugar em sua vida. Decisões, elas vão trazer elas irão trazer vitórias e glória. vitórias e glórias.